Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Patrícia Rego. O tema de suma importância para a sociedade brasileira. Promotores e procuradores do Ministério Público em todo o Brasil se mobilizam para pedir apoio contra a proposta de emenda constitucional número 37, a polêmica PEC 37, que tira do Ministério Público o poder de investigações de caráter criminal. Os que defendem a PEC chamam-na de PEC da legalidade. Os promotores e procuradores a chamam de PEC da impunidade. Doutora Patrícia, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Uma grande mobilização em todo o Brasil, estamos vendo aqui no site de notícia, em todos os estados da federação, o Ministério Público está se mobilizando, doutora, para a sociedade compreender o que é a PEC 37 e quais seriam do que redundaria, enfim, as consequências da aprovação dessa PEC. Em primeiro lugar, doutora, como é que o Ministério Público atua e qual a importância dele para a defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil? Perfeito. Alan, primeiro a gente precisa pontuar que essa PEC ela não retira só a atribuição do Ministério Público para investigar na área criminal, ela retira de todos os demais órgãos que hoje fazem investigação, como a Receita Federal, o Tribunal de Contas, o Banco Central, o COAF, enfim. Segundo, nós devemos pontuar também que o Ministério Público não quer se substituir à polícia. A Polícia Civil e a Polícia Federal, eles são os órgãos legitimados e, por excelência, com atribuições para fazer investigação criminal. Artigo 144 da Constituição. O que nós queremos é garantir que os demais órgãos continuem podendo investigar para chegar, muitas vezes, onde a polícia não consegue chegar. Porque hoje o membro do Ministério Público é dotado de algumas garantias e prerrogativas que a polícia não tem, como a inamovibilidade, como a independência funcional. Então, muitas vezes, pela qualidade da parte que está sendo investigada, em razão do seu status político, do seu status econômico, do poder que aquela pessoa detém, como a polícia tem uma subordinação hierárquica ao executivo, muitas vezes o status do agente que está sendo investigado pode emperrar essa investigação. E é aí onde o Ministério Público ou outra instituição pode entrar e ajudar. Então, essa PEC, quando a gente chama que é PEC da impunidade, ela vai beneficiar, certamente, aquelas pessoas que cometem crimes do colarinho branco, crimes de corrupção, a criminalidade difusa, a criminalidade organizada. Você falou que alguns estão chamando de PEC da legalidade, nós da PEC da impunidade. Eu chamo de PEC do PCC. Hoje no Estado, e foi um dia emblemático para a gente, nós lançamos essa campanha aqui hoje, e o Ministério Público hoje denunciou, numa investigação que a Polícia Civil aqui conduziu muito bem, 44 membros ligados ao PCC. No Estado do Acre existe uma célula do PCC. Isso é um assunto da mais alta gravidade e relevância. Nós estamos numa tríplice fronteira, rota principal do tráfico internacional de drogas hoje, e eu pergunto à sociedade acreana se o Estado hoje tem condições de combater o PCC. É uma organização altamente sofisticada. Eu, quando fui apresentada a denúncia feita pelo GAECO, hoje eu me surpreendi. Eles têm um estatuto, se paga mensalidade, um organograma, se tem matrícula, enfim. Enquanto a criminalidade se organiza cada dia mais, a PEC nos aponta para um caminho de distanciar as instituições públicas. Alguns membros do Ministério Público, procuradores, eu li algumas declarações, para você em casa entender, uma proposta do deputado Lorival Mendes, do PTB do Maranhão. Perfeito, é isso mesmo. E, segundo o deputado, ele diz o seguinte, que a atuação do Ministério Público é desproporcional com a atuação da defesa, já que todo julgamento tem acusação e defesa. Ele disse que haveria um desequilíbrio, já que o Ministério Público, ao ser investigador e também acusador,
teria duas atribuições, enquanto a defesa, os advogados e a Defensoria Pública, por exemplo, teriam apenas uma atribuição. O que a senhora pensa desse argumento, deputado Lorival Mendes? Eu acho que esse é um argumento falho. No meu sentir, essa é uma lógica, uma máxima natural. Quem pode o mais, pode menos. O Ministério Público é o dono da ação penal. Ele pode, a partir de peças de informação, sem um inquérito policial, oferecer a denúncia. E essa fase é uma fase investigativa. Ela não comporta o contraditório. A fase judicial, não. A fase judicial, nós vamos ter o devido processo legal, nós vamos respeitar o contraditório, e isso vai se dar porque esse é o Estado Democrático de Direito. Eu faço uma ressalva, e isso eu acho que a sociedade brasileira precisa saber, e a gente tem divulgado isso, inclusive nas entrevistas, nos manifestos. Hoje, os exemplos de democracia consolidadas mundialmente, todas elas, a atribuição da investigação, ela não é exclusiva da polícia. Nós temos apenas 3 países no mundo cuja investigação é de exclusividade da polícia, que é Uganda, Quênia e a Indonésia, que não são exemplos a serem seguidos, eu acho, pela nossa jovem democracia. Já os grandes exemplos de democracias consolidadas, via de regra, a investigação pela polícia, ela está ligada ao Ministério Público ou ela é conduzida diretamente pelo Ministério Público? Vamos dar um exemplo. Nos Estados Unidos, o Ministério Público tem papel fundamental. A figura até do delegado não existe, são os investigadores da polícia norte-americana. Na Europa também nós temos uma participação ativa do Ministério Público e a Convenção da ONU contra o crime organizado também preconiza isso. De Palermo, exatamente. Justamente. Inclusive, a aprovação da PEC representa, no meu sentir, uma contrariedade a uma convenção que foi assinada pelo nosso país. O Brasil é signatário dessas convenções. Certeza. A minha pergunta é, são nessas convenções internacionais, o direito internacional, que o Ministério Público se baseia? Porque a Constituição Federal estabelece que os órgãos de investigação criminal são esses que nós citamos, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, etc. Então, quando o Brasil é signatário de um acordo, de uma convenção internacional que estabelece esse poder ao Ministério Público, portanto, tem que ser obedecida essa convenção internacional, na sua opinião? Claro, no meu sentir, sim. O Brasil é signatário da Convenção de Palermo e, por isso, a aprovação da PEC vai representar uma afronta a um acordo internacional assinado pelo país. A Constituição Federal não veda de forma alguma a investigação criminal por parte de outros órgãos, tanto que a emenda é uma tentativa de se fazer consolidar isso. E os tribunais superiores, por sua vez, esse é um assunto que está sendo debatido pelo Supremo, ainda não foi dada a palavra final, mas todos os tribunais superiores têm afirmado a prerrogativa do Ministério Público de investigar. Alan, hoje pela manhã, num atendimento de um cidadão comum lá no Ministério Público, ele se dirigiu ao Ministério Público para ser atendido pela Promotoria de Cidadania e na frente do Ministério Público, na recepção, tem uma abaixo-assinado que as pessoas podem aderir. Ele me viu entrar, me chamou no braço, um cidadão simples e com a sua humildade, eu acho que ele defendeu bem o espírito da população com relação à PEC. Ele disse, doutora, eu vi a senhora falando sobre essa PEC, onde é que está o abaixo-assinado que eu quero assinar? Porque, para mim, quanto mais gente tiver para pegar bandido, melhor. Foi esse o termo que ele usou. Eu acho que a ideia é conjugar esforços. Esse país, Alan, passa por um momento ímpar, um momento histórico, onde há uma conjunção de forças dos poderes públicos, das autoridades e da sociedade no sentido de consolidar o Estado Democrático de Direito, de barrar essa corrupção, de passar esse país a limpo, de transformar esse país. E essa PEC vem na contramão disso. Ela consagra um modelo de isolamento institucional. Deixar a Polícia Civil, a Polícia Federal, por si só investigar, sem que haja uma parceria com os demais órgãos, para mim é um retrocesso histórico, está na contramão desse movimento que o Brasil está fazendo para nós passarmos o nosso país a limpo e consolidarmos, como eu disse antes, a nossa democracia, a nossa república. Essa PEC, ela reduziria o poder de fiscalizar, como a doutora Patrícia já afirmou ainda há pouco, das controladorias dos estados, a Controladoria Geral da União, Receita Federal, Tribunais de Conta, enfim, Fisco Estadual, que também faz a sua investigação, e Fisco Federal. Ou seja, a PEC
reduziria esses órgãos a, enfim, meros operadores da lei. A questão também que se levanta: e as demais entidades, doutora, como a OAB, o Tribunal de Justiça e as demais entidades que acabam sendo afetadas com isso? Qual é o posicionamento delas a respeito dessa PEC? Me responda logo após o intervalo. A gente dá uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com esse tema muito importante também sobre a mega operação de combate à corrupção em todo o Brasil, inclusive com a prisão do prefeito afastado de Porto Velho, o Roberto Sobrinho. Não perca, a gente volta daqui a pouco. Até já.